Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário, onde eu recebo novamente o deputado Anderson Nogueira. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos, a você, a equipe. Um prazer mais uma vez estar aqui para poder dividir informações e dialogar com a população. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Ontem nós tivemos a transmissão ao vivo da Comissão de Orçamento e das Comissões de Orçamento e Tributação. Estamos discutindo a questão das OS no Estado, né, deputado? Nosso jornal ficou com um tempo um pouquinho mais curto e hoje o senhor está de volta aqui para conversar com a gente sobre o Parlamento Juvenil e também sobre o Supera Rio, né? Um conjunto de medidas que o senhor está propondo para ajudar o Estado a sair da crise, né, deputado? São 8 propostas, 2 já passaram aqui pelo plenário, pelo menos em primeira discussão, né, deputado? Exatamente. O Supera Rio ele é dividido em 2 partes, né? A primeira fase, que é o pontapé inicial, foi a apresentação desse pacote de medidas, que são 8 leis que têm como base a transparência, ações efetivas e o espírito colaborativo. A gente não pode assumir o que é tarefa do Executivo, mas também a gente não pode ficar parado, né, vendo a crise passar e não agindo. Então a gente busca, através da criatividade, no mínimo da discussão em plenário, para tratar desses temas. E aí o Legislativo cumpre com a sua função, que é, além de indicar caminhos de propor e debater, também fazer o seu papel fiscalizatório. E por isso que a gente trabalha muito na questão também da transparência. Posteriormente a esse pacote de 8 medidas, ou seja, o Supera Rio não acaba apenas nessas 8 medidas, até porque a gente acredita numa política que seja participativa. Nesse sentido, nós realizaremos, com o apoio do Fórum de Desenvolvimento Econômico e Estratégico aqui da Alerj e da Presidência da Casa, seminários nas regiões do Estado para mergulhar na crise. Mas a intenção não é mergulhar e ficar afogado nela, é mergulhar rapidamente, vir ao ar e trazer medidas, propostas para que a gente possa também estar apreciando ao longo aí dos próximos meses aqui na Assembleia. Como o senhor disse, deputado, vai ser uma série de debates, né? A primeira delas vai ser realizada lá em Nova Friburgo, né? Exatamente, dia 13 de junho, às 13 horas, com a presença e a abertura do presidente Jorge Pisciani. E, posteriormente, nós teremos também a presença de outros deputados que estamos convidando para participar desse seminário Supera Rio. E depois terá uma ampla mesa de debate com alguns nomes já confirmados. Já posso antecipar aqui Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES, o Dark Costa, presidente da Câmara Interamericana do Mercosul, e outros nomes que a gente está se somando para poder trazer as experiências deles, mas com o olhar de cada região. O estado do Rio, apesar de ser um estado geograficamente pequeno comparado a outros estados do Brasil, mas também do tamanho de alguns países da Europa, mas é um estado com muitas particularidades. E me incomoda muito que a gente tenha uma visão apenas técnica e teórica ou apenas uma visão metropolitana. A gente precisa trazer as visões também do interior do estado, de quem passa pela crise sem necessariamente nunca ter dependido diretamente do petróleo. A gente precisa também estar entendendo que essa crise é muito mais do que só a questão do preço do barril do petróleo. Precisa discutir também, né, deputado, a vocação econômica de cada região do estado, porque aí também podem ter propostas para ajudar o estado como um todo a se recuperar nesse momento difícil, né? Eu estou convicto que sem planejamento e sem diálogo a gente não vai a lugar nenhum. Esse foi o caminho adotado até aqui que já demonstrou, não deu certo. A gente precisa traçar novos caminhos para que o estado do Rio possa ter uma nova realidade a curto, médio e longo prazo. Há potencialidades no interior do estado que exatamente vão ao encontro daquilo que a gente tem dito de uma inovação tecnológica que o estado do Rio precisa. É preciso, na minha visão, por exemplo, investir na indústria farmacêutica, né? É preciso investir numa agricultura que possa ter mais valor agregado. É preciso investir na questão do turismo. Então, são vários setores que a gente pode sair dessa dependência única e exclusivamente do petróleo e da Petrobras. Porque se ficar nessa dependência, o estado do Rio será o tempo todo, né, prisioneiro do mercado financeiro. Deputado, depois de Friburgo já tem uma programação? Pelo que a Geisa me passou do Fórum Sindical, me parece no dia 23 é região norte, depois no dia 27 região noroeste. Está sendo marcado tudo aí bem próximo ainda no mês de junho e julho, antes de encerrar o primeiro semestre legislativo, também na região dos Lagos, Sul e, claro, também aqui na capital, no Rio de Janeiro. É importante ouvir, respeitar essas opiniões,
construir aí um mapa, que eu diria um mapa falado, para que a gente possa estar aqui na Assembleia com urgência, com pressa, estar discutindo esses pontos. E fico muito feliz que 2 das 8 propostas que nós apresentamos já tenham sido discutidas em primeira e uma, inclusive, esteve na pauta dessa terça-feira, sendo discutida em segunda discussão, mas, infelizmente, com a pauta obstruída, não avançamos. Aí a gente volta e vai detalhar cada uma dessas propostas, okay, deputado, mas vou pedir licença ao senhor e vamos ao plenário com a repórter Malva Abreu, que tem informações sobre projetos na ordem do dia. Boa tarde, Malva. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Alerj. O Estado pode ter um programa de distribuição de aparelhos auditivos para crianças e adolescentes. Projeto do deputado Nivaldo Molim, que vai conversar um pouquinho comigo agora. Boa tarde, deputado. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que vai funcionar esse programa. Esse programa, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a TV Alerj pela essa oportunidade e dizer que isso aí seria uma parceria entre a rede municipal, a rede estadual de ensino com a saúde, né, para que distribua esses aparelhos gratuitamente para os alunos da rede do Estado, né? Porque hoje você tem uma criança com uma certa deficiência na escola e ali você não consegue detectar, o professor não consegue detectar o aprendizado. Então o problema às vezes é da audição, né? Então ali você conseguindo detectar, então você encaminha para a saúde, que faz essa parceria com a educação, e ali você pode realmente tornar a criança com aparelho auditivo, que sofrem até bullying às vezes, né? Porque a criança tem dificuldade do aprendizado, mas devido ao problema de audição. E o deputado tem outro projeto já tramitando aqui na casa, e esse é voltado para também pessoas com deficiências, mas para que os que têm problemas visuais. O parlamentar quer que os estabelecimentos que utilizarem a distribuição de senhas para atendimento sejam obrigados a ter avisos sonoros. Deputados, esse projeto pode facilitar muito a vida de quem não consegue enxergar, porque muitas vezes a senha aparece naquele displayzinho e ele não sabe que foi chamado. Exatamente. Às vezes o deficiente visual ele vai sozinho ao banco e ali tem que pedir informação a terceiros. Então aquele aparelhozinho, ele sendo sonoro, então ali ele vai conseguir ouvir, né, e detectar que está no seu momento. E não perguntar a terceiros em que número possa estar. Então isso é muito importante, eu acho que é um grande avanço, né, para as pessoas portadoras de deficiência visual. Muito importante. Obrigada, deputado. Natália, agora a gente volta com você em cima. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Deputado, como a gente estava conversando, né, o pacote de 8 medidas que o senhor está propondo, que a Casa analise para ajudar o Estado a sair da crise, a gente pode dizer que elas estão pautadas em 3 aspectos, né? A questão da transparência, a redução dos gastos do Estado e também propostas que podem ajudar na geração de receitas, né, deputado? Exato. Transparência, ações efetivas e colaboração. São aí exatamente por esses vieses que a gente busca exatamente apresentar esses pacotes, discutir, e que o plenário, claro, tenha a soberania para poder modificar uma coisa ou outra, mas a gente precisa discutir o Estado do Rio de Janeiro. O senhor está propondo, por exemplo, né, a redução que seja avaliado novamente, né, os contratos de aluguel do Estado, né, deputado? Também a questão da dívida do Estado com a União, a questão da moratória, né, de como fazer esse pagamento, a discussão que está lá no Supremo dos juros compostos, né, deputado? Tudo isso também está sendo discutido aqui. Eu vou até tentar dar uma pincelada aqui rápida, porque são 8 propostas que a gente ficaria aqui vários jornais para tratar de cada uma delas. Mas você traz, por exemplo, a questão dos aluguéis. É inadmissível que o Estado do Rio de Janeiro tenha, por exemplo, prédios em áreas nobres, né, ou que faça aluguéis em áreas nobres. A nossa proposta é, olha, dentro da especulação imobiliária que existe principalmente na capital e em outras cidades do Estado, é imprescindível que aqueles imóveis que o Estado possui e que estão em áreas nobres, que a gente alugue eles, e alugue em áreas menos nobres. E, ao mesmo tempo, se a gente tem espaços para alocar, que não sejam locados nesses lugares onde os aluguéis são absurdos. Essa é uma medida que dá para economizar e ser mais inteligente o Estado. Você trocaria dívida por receita, né? Exatamente, trocar dívida por receita. O Estado não tem que ficar alocando em lugar que você paga mais especulação do que propriamente por aquele bem. Juros compostos.
a União se tornou um grande banco. E nesse banco a União cobra juros sobre juros, e é diferente de você que está em casa, por exemplo, que tem uma dívida com cartão de crédito. Às vezes você tem uma dívida de R$100 e os juros que vão sendo colocados ali, no final das contas você paga 500 de juros e a dívida original de 100 permanece lá. É a mesma coisa que está acontecendo com o Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria muito da auditação da dívida, mas essa é uma proposta mais e menos execuível. Mas, nesse instante, o Estado não pode fazer contratação de juros compostos. A mesma coisa acontece, por exemplo, para aumentar a arrecadação no imposto sobre herança. Imagine vocês que em países como os Estados Unidos ou da Europa, se cobra uma taxa de até 40% em cima de doações ou heranças. No Brasil, 4,5% o Estado do Rio de Janeiro é o que cobra. O Senado aprovou uma lei que permite no máximo 8,5%. A gente chega ao teto possível, aprovado pelo Senado, porque quem tem mais é quem tem que pagar pela dívida e não quem tem menos. E tantas outras medidas que a gente traz, como, por exemplo, o Portal da Transparência em tempo real. Hoje o Estado já tem ferramentas de informática, o próprio programa que o Estado usa já possibilita isso. E aí o contribuinte, através também do indicador de arrecadação, vai saber com exatidão se o Estado está arrecadando pouco ou se está gastando mal ou se são ambos. Focando nas propostas que já vieram ao plenário, deputado, o senhor está propondo também a questão da redução da verba de publicidade do Estado, né, deputado? Quanto seria essa economia que o Estado passaria a fazer e possibilitaria que esses recursos fossem investidos em áreas prioritárias, por exemplo? Pela minha proposta, seriam 53 milhões de reais. Para ser mais exato, 53,2. Né, é a nossa proposta. Mas o plenário já apresentou uma emenda na segunda discussão de ontem, que eu acho até palatável, no sentido de que seja caído de 53, alguma coisa para cerca de 6 a 8 milhões de reais. O que a gente está propondo, na verdade, é que o Estado não tem o que propagar nesse momento. Propaganda institucional nesse instante não condiz com a realidade do Estado, que tem escolas em greves, a segurança pública sucateada, os problemas com as OS, onde supervalorizam preços e não entrega à população o serviço devido. Então o Estado não tem o que propagar. Então a gente precisa exatamente ser mais inteligente nesse aspecto, limitando o gasto com publicidade pelos próximos 4 anos. E a outra matéria que a gente já discutiu é a nota fluminense. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais essa questão da nota fluminense, deputado, porque existem já em outros estados, né? Essa medida já foi implantada. Isso para o estado do Rio, copiando estados que já avançaram nesse sentido, também geraria economia, não só para o estado, mas também para o contribuinte, né? É o ganha-ganha. Ganha o estado e ganha o contribuinte. Por quê? O contribuinte passa a ser um fiscal do Estado. E ele recebe por ser fiscal do Estado. Cada vez que ele pega a nota fiscal, e muitas das vezes a gente não tem esse hábito, né, ele se torna um fiscal e esse valor acaba aumentando a arrecadação do Estado. O contribuinte ganha como? O que ele gasta retorna para ele em termos percentuais para abater no IPVA ou mesmo para receber esse recurso numa conta de poupança ou numa conta corrente. Ambos saem ganhando. E o Estado de São Paulo, por exemplo, que é o que tem mais sucesso na questão da nota fiscal, há estudos já, inclusive monografias e estudos científicos comprovando que da criação da nota paulista e depois dela o Estado aumentou a sua arrecadação em 28%, totalizando 800 milhões de reais a mais nos cofres públicos. Então, é uma medida que, se implantada com correção pelo Estado, vai gerar um aumento de arrecadação e benefícios também para o contribuinte. E é importante lembrar que nesses estudos, quando São Paulo arrecadou 800 milhões de reais a mais, já descontado os valores de prêmios pagos aos contribuintes. E é importante a gente dizer que essa arrecadação extra que o Estado passaria a fazer também é uma forma de combater um crime, que é a sonegação fiscal, né, deputado? Exatamente. A sonegação fiscal, ela realmente faz com que o Estado fique muito mal e às vezes a sonegação acontece por parte de pessoas que podem pagar ao Estado. E é importante dizer à população, você não está pagando mais imposto. Você vai continuar pagando o que você paga normalmente já. Não vai ter, a única diferença é que você vai ser um fiscal do Estado para que venha para o Estado aquilo que lhe é de direito. E você
fazendo esse serviço, que é, claro, um serviço de cidadania, mas que a gente tem que motivar, né, através desse mérito, que as pessoas possam também estar sendo beneficiadas. O município do Rio também já começou a desenvolver essa proposta. Mas né, a nota fiscal carioca é um fracasso. E por que ela é um fracasso? Justamente esse é o meu cuidado na proposta da nota fluminense. Porque, na verdade, ele não premia a população. Então, o cidadão não se sente motivado e ele não percebe essa diferença. Diferente de São Paulo. São Paulo, por exemplo, eu mesmo, quando você faz uma compra pela internet, muitas das vezes os produtos são de São Paulo. Eu sou inscrito na nota fiscal paulista. Eu mesmo já arrecadei quase R$1.000 que retornou para mim. Então, você se sente motivado a fazer compras e pegar a nota fiscal. Felizmente, na cidade do Rio de Janeiro, é muito limitado. Eu acho que ali precisaria de uma reforma da cidade do Rio de Janeiro para aumentar essa arrecadação. Agora, a nota fiscal fluminense ela tem mais benefícios, porque a prefeitura ela só vai trabalhar em cima de IPTU e é muito pouco que trabalha. O abatimento do IPVA também pode chamar a atenção das pessoas. O abatimento do IPVA caríssimo, né? Hoje mesmo está valendo. 37% apenas das pessoas pagaram o IPVA desse ano. Por quê? Porque está caro. E é o que eu dizia aqui em plenário. Nem sempre aumento de imposto gera aumento de arrecadação. Pode gerar aumento de inadimplência e inclusive de evasão fiscal quando você vai emplacar o carro em outro estado. Então, quando você abate no IPVA, as pessoas têm a noção exata, tipo assim, caramba, está valendo a pena eu pegar a nota fiscal, que é já uma obrigação. Deputado, agora vamos mudar de assunto aqui um pouquinho. O senhor é coordenador do Parlamento Juvenil, que esse ano chega à sua 10ª edição. Na última sexta-feira foi lançado, né, o projeto e as inscrições estão abertas, né, deputado? Quem é que pode se inscrever? Esse projeto me empolga demais. Eu tinha a pretensão, e olha que pretensão a minha, né, de mudar a cabeça dos jovens. E de repente são os jovens que nos mudam. E o Parlamento Juvenil para mim é muito mais do que o mais importante projeto da casa. O Parlamento Juvenil para mim é uma causa. E é uma causa de toda a Assembleia. Você que tem entre 14 e 17 anos de idade, que estuda na primeira ou na segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Ensino, pode se inscrever até o dia 24 de junho. As inscrições são online, através do endereço eletrônico parlamento-juvenil.rj.gov.br parlamento-juvenil.rj.gov.br. Pode também acessar as redes sociais, onde você encontra outras informações. O Parlamento Juvenil no ano passado foi um sucesso e esse ano a gente tem pela frente um grande desafio, que é superar a 9ª edição. Deputado, tem muitas novidades nessa 10ª edição também, né? Nesse ano a gente está mantendo a questão dos cursos de capacitação para ajudar esses meninos e essas meninas no mercado de trabalho. A gente mantém as visitas culturais, é uma chance de inclusão também através da questão cultural e turística, e incluímos nessa edição algumas novidades, entre as quais a visita a projetos sociais. É importante que esses meninos possam estar vendo experiências de sucesso, de inclusão, muitas das vezes não governamentais, que fazem diferença na vida de inúmeras pessoas, para que eles possam perceber, eu como uma sementinha posso também fazer a diferença na minha cidade, para que sejam de fato multiplicadores de boas ideias. E a gente nesse ano também vai ter a cápsula do tempo, que a gente une a 10ª edição do Parlamento Juvenil aos 90 anos do Palácio Tiradentes. Essa cápsula que falará sobre democracia hoje, o que eles pensam de democracia para o amanhã, e a participação do jovem na política, vai ser aberta somente quando o Palácio Tiradentes completar 100 anos, demonstrando que no presente a gente já constrói história. É interessante, né, deputado, porque é o exercício pleno da democracia, né? Eles vêm para cá, são deputados durante uma semana, propõem projetos de lei, inclusive, que podem se tornar leis no Estado, né? A lei foi reformada no ano passado pelos parlamentares juvenis da 9ª edição, que eu chamo de parlamentares constituintes. Eu e o presidente Jorge Pisciani assinamos essa nova lei do Parlamento Juvenil, que amplia uma série de situações, e a gente ampliou de 3 projetos para 6 projetos, além da obrigação, porque eu passo, amanhã outro coordenador, a obrigação de quem estiver coordenando o Parlamento Juvenil de distribuir cartilhas com todos os projetos para todos os deputados, está na lei, e está na lei para ser cumprido, entre outras questões que a gente faz, amarras para dar segurança ao sucesso do projeto por longo tempo, por longa vida. O Parlamento Juvenil, por mais que eles fiquem aqui uma semana vivendo a experiência de deputados estaduais, eles são deputados o ano inteiro. Eles passam pelo processo eleitoral, ou seja, o processo de campanha, de convencimento, são eleitos, têm a capacitação presencial e online para aprender mais sobre Constituição do Estado, Constituição Federal, regimento interno, e depois chegam aqui naquela semana. E depois continuam como multiplicadores.
Por exemplo, nessa 10ª edição, são eles que estão divulgando nas suas cidades a 10ª edição do Parlamento Juvenil, motivando os seus colegas a também participarem. Vida longa o projeto, deputado. A gente ainda vai conversar sobre ele mais algumas vezes, até a 10ª edição do Parlamento Juvenil, que vai ser realizada em novembro aqui na casa. Deputado, quero agradecer muito a sua presença mais uma vez no Jornal da Alerj. Obrigado, você é sempre muito simpático com a gente, agradeço aqui a oportunidade e vamos em frente, né? Eu acho que a crise exige de nós criatividade e por mais que nós estejamos abalados com as nossas esperanças, nós não podemos perder a capacidade de sonhar. Obrigada mais uma vez, deputado. Beijo. Jornal da Alerj, primeira edição, fica por aqui. A partir das 9h30 da noite, você acompanha tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense na segunda edição do Jornal da Alerj. Na próxima terça-feira, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.